E outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O Brasil deve registrar em 2018 quase 60 mil novos casos da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres e também o mais letal. E para falar das formas de prevenção e esclarecer dúvidas sobre a doença, nós recebemos hoje o oncologista Dr. Manuel Carlos Leonardi, que é colaborador do Instituto Vencer o Câncer. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. Doutor, como a gente acompanhou aí na reportagem, realmente é fundamental esse acompanhamento psicológico também, além do tratamento físico? Certamente, né? A gente sabe que o câncer em geral, não só o câncer de mama, é uma doença muito complexa, né? Exige uma série de profissionais, uma equipe multiprofissional, que a gente chama, para o seu tratamento, e porque ela altera não só o indivíduo que está doente naquele momento, mas em sim todas as suas circunstâncias. Poder ter o acompanhamento de um psicólogo, de uma equipe multiprofissional do seu lado, faz diferença sim no tratamento das pacientes com câncer de mama. Como a gente viu aí na reportagem, é uma experiência muito legal, né? As pacientes vão melhorando e previnem o câncer de mama fazendo isso também. Agora, a prevenção é ainda a melhor forma de evitar a doença? Quais as formas de se prevenir? A gente sabe que os tumores, de uma forma geral, se dividem em 4 estadios diferentes na sua evolução, né? A gente sabe quando a gente pega o tumor nas 3 primeiras fases, em geral, de quase todos os tipos de tumor, a gente alcança a cura. Independente do que a gente use, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, dependendo do que a gente use, aí a gente consegue a cura das pacientes. Uma vez que o tumor passe para o estádio 4, que é aquele estádio onde ele sai de um órgão onde ele nasceu e vá para outro local, aí a gente não consegue, em tantos casos, conseguir a cura. A gente consegue o controle, mas aí não a cura. Então é super importante a prevenção como medida de cura mesmo do câncer. E aí, a partir de qual idade as mulheres devem fazer o exame, né, a mamografia? Pelo Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, a gente deve começar aos 50 anos de idade, né? Todas as mulheres, aquelas que não têm fator de risco, tá? O que eu digo fator de risco é uma história familiar muito complexa, histórias recorrentes na nossa família, e aí a gente precisa de um profissional adequado para indicar a melhor idade para início desse rastreamento. Quer dizer, a pessoa que tem aí um fator de risco, um histórico familiar, acaba tendo uma chance um pouco maior de desenvolver, e aí tem que se prevenir mais cedo. Né? Mais cedo e de outras formas, não só com a mamografia. Né? Agora, a faixa etária em que a doença tem uma prevalência maior de aparecer é realmente justamente a partir dos 50 anos de idade. Né? É nessa idade onde a estimulação hormonal, que é um dos principais fatores de risco que a gente tem para o câncer de mama, começa a ter um peso, né? Um peso para indução de alterações celulares que podem induzir o aparecimento do câncer. Agora, nem todo nódulo no seio vai significar um câncer de mama, doutor? De forma alguma, né? A absoluta maioria dos nódulos, inclusive, não significa câncer de mama. Por isso que é tão importante, uma vez que se descubra esse nódulo, a própria pessoa conhecendo a sua própria mama, vá até um profissional adequado para a gente poder fazer os exames e a propedêutica adequada para descobrir se isso é ou não tumor. Há sintomas que as mulheres devem ficar atentas? Sim, o aparecimento, o crescimento de nódulos, retrações, abaulamentos, diferentes cores na mama, saída de secreções diferentes, estranhas, de cor clara, de cores escuras, ou qualquer coisa diferente do que ela está acostumada, especialmente se essas alterações forem progressivas, ela deve procurar um profissional de saúde adequado. Agora, a gente falou aqui no começo da entrevista, tem quase 60 mil novos casos da doença, né? Só agora em 2018. É um número dentro aí do que é esperado, se é que a gente pode dizer assim? O Brasil está dentro de uma média mundial? Sim. O Brasil está dentro da média dos casos de incidência. Como o câncer de mama é o tumor não pele, melanoma mais prevalente entre as mulheres, isso é uma tendência mundial, né? O câncer de mama, infelizmente, é uma tendência de aparecer nas mulheres conforme elas forem envelhecendo. Portanto, é super importante a gente ter essas práticas de prevenção para que isso possa representar apenas um tratamento e não uma doença crônica que a paciente vai levar para muitos anos de sua vida. Algumas outras dúvidas, como por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela pode causar o câncer de mama? Essa relação de causa não está bem estabelecida, né? Essa polêmica nasceu alguns anos atrás num estudo dinamarquês que mostrou uma relação epidemiológica entre o aparecimento de câncer de mama e o uso de anticoncepcional. Entretanto, a gente não consegue ver uma relação clara de causa e efeito. O que a gente consegue ver de relação clara e efeito sim é a terapia de reposição hormonal, que é diferente.
O anticoncepcional a gente usa como método contraceptivo durante a vida reprodutiva da mulher. Uma vez que ela passe a menopausa ou passe a não ter mais ciclos menstruais, a gente pode repor hormônio para essas mulheres para evitar alguns sintomas, do tipo mucosas mais ressecadas, dores articulares, alterações de humor e aqueles calorões, os fogachos. Essa reposição que é feita fora desse período onde a mulher é fértil, essa sim tem um risco aumentado de levar ao aparecimento de tumor. Com relação ao uso de concepcionais, ainda não tem nada definido em termos acadêmicos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Dr. Manuel Carlos continua aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o oncologista, o Dr. Manuel Carlos Leonardi, que é colaborador do Instituto Vencer o Câncer. A gente fala sobre o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Doutor, ainda nessa questão das dúvidas, né, do que pode causar, o que pode prevenir o câncer de mama, a amamentação previne o câncer de mama? Sim. A amamentação é um hábito muito saudável para as mães e para os bebês, né? Então a gente encoraja bastante a passagem de anticorpos maternos para a criança, protege a criança, mesmo a longo prazo, e fazer com que aquele órgão do corpo feminino faça a sua função, que é do aleitamento materno, previne sim do aparecimento de câncer de mama. E a prótese de silicone acaba facilitando aí o surgimento do câncer de mama? Não existe nenhum fator de risco associado. É claro, a prótese de mama pode romper, levar a questões inflamatórias ali na mama, que isso sim pode ter algum impacto no risco de câncer de mama, mas pela prótese em si, não. E o consumo excessivo do açúcar, doutor, ele pode contribuir para o surgimento da doença? Sim. A gente sabe hoje em dia que a obesidade está diretamente ligada ao consumo de açúcares e carboidratos e gorduras e está sim associado ao aparecimento do câncer de mama, entre outros tipos de tumor. A gente está vendo hoje em dia um equilíbrio entre os principais fatores de risco para o câncer. O tabagismo, nos anos anteriores, era muito frequente, era muito um fator de risco bastante importante e ele tem perdido espaço para a obesidade hoje em dia. A gente tem algumas localidades onde a obesidade já é o principal fator de risco para uma série de tumores. Então, o consumo não só de açúcares, mas de carboidratos simples, de alimentos com alto índice glicêmico, favorecem sim a oncogênese de algumas células, ou seja, a formação de tumores. Quer dizer, e mudanças de hábito podem contribuir para a prevenção? Com certeza, né? A gente viu aqui naquela reportagem que a canoagem, o exercício físico, a prática de atividade física, especialmente aeróbica, tem um papel fundamental na prevenção do tumor, porque diminui o risco da obesidade, melhora o sistema cardiovascular, aumenta a função do sistema imunológico, ou seja, a gente tem muitos benefícios da prática de atividade física que vão nos proteger do aparecimento de tumores. Quanto que é a mastectomia indicada? Isso é muito variável, né? A gente fala câncer de mama, mas na verdade são muitas doenças diferentes, pelo menos 5 doenças diferentes que a gente conhece hoje. E cada uma delas tem um estádio de progressão diferentes. A gente vai usar a cirurgia em praticamente todos os casos, exceto algumas exceções dentre esses tipos que eu falei para você. A mastectomia é uma cirurgia onde a gente tira toda a mama da paciente, né? Existem cirurgias mais conservadoras que hoje em dia a gente prefere, para não ser tão mutilante, tão agressivo para essas pacientes durante o seu tratamento. A mastectomia é reservada para casos onde a gente vê um tumor muito grande, um tumor já bastante infiltrando pele, outros tecidos que não só a mama, e a gente não teria aí tempo para fazer algum tipo de terapia para tentar diminuir esse tumor sem o risco dessa doença se espalhar. No caso da mastectomia preventiva? Sim. Algumas pacientes têm o que a gente chama de síndromes genéticas associadas a câncer, né? O caso muito famoso de uma atriz americana, alguns anos atrás, chamou a atenção nossa. A gente sabe que para essas pacientes que são portadoras dessas síndromes, em especial a síndrome de BRCA, a gente chama, o uso de mastectomia profilática é uma das ferramentas que a gente dispõe para diminuição de risco. É importante a gente lembrar que as pacientes que têm essa síndrome genética podem receber orientação de ter a mastectomia profilática. Isso não é para todas as mulheres. Doutor, um estudo aí publicado recentemente pelo Jornal Internacional do Câncer, né, aí na tradução literal, diz que carnes processadas aumentam o risco de desenvolver um câncer de mama, né? Segundo o estudo, é um risco pequeno, né? Até que ponto as pessoas devem se atentar a essa questão? Qual que é a avaliação do senhor? A gente já sabe há algum tempo que as carnes processadas, alimentos industrializados de uma forma geral, são alimentos de alto índice glicêmico e que possuem algumas substâncias conservantes que são mutagênicas, ou seja, que facilitam a formação de tumores.
As carnes processadas são uma delas, né? Então a gente sabe que o risco é aumentado, especialmente para pessoas que consomem muito desse tipo de alimento. Entretanto, o peso desse risco não é tão importante como, por exemplo, a obesidade, como, por exemplo, o tabagismo. Ou seja, o meu afã em prevenir com que o paciente não coma esse tipo de alimento é um pouco menor do que o meu afã em tirar ele da obesidade e tirá-la do tabagismo, por exemplo. Mas a gente não recomenda o consumo, especialmente excessivo, desse tipo de alimento. Tá certo. Bom, queria agradecer a participação, então, do doutor oncologista Manuel Carlos Leonardi, que é colaborador do Instituto Vencer o Câncer, conversando com a gente um pouquinho hoje sobre o Outubro Rosa. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Obrigado.